É interessante observarmos que é necessário para a igreja haver humildade. Quantidade de dons em que nós temos, isso não significa nada. Riqueza, poder, amizades, tudo isso não significa nada, porque se significasse alguma coisa, a igreja de Laodiceia seria aprovada por Jesus Cristo. Mas quando Jesus olha para esta igreja, ele diz: vocês estão aqui, vocês não são mornos, vocês não são frios e nem são quentes, vocês estão no meio, vocês são mornos. Está aqui e eu estou a ponto de vomitar-vos da minha boca, eu vou vomitar vocês. Cuidado, mudem. Vocês se acham demais, vocês pensam que tem. Da mesma forma é a igreja de Corinto. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, é uma igreja que o apóstolo Paulo diz que não falta nenhum dom. Mas o que havia no meio dessa igreja era pecado e mais pecado. E não era pecado, não era algo que é corriqueiro, era algo tão profundo, tão sujo, que nem no meio dos ímpios isso acontecia. E quando Paulo olha, vocês cometem tais absurdos que nem no meio dos ímpios isso acontece. Nós recebemos de Deus a graça e somos agraciados. Nós recebemos de Deus a mensagem do Evangelho. E muitas vezes as pessoas se tornam soberbas. Querem ser melhores do que as outras. Querem se sobrepor às outras. Porque tem alguma coisa. Porque fala bonito. Tem um vocabulário bonito. Sabe se expressar. Mas isso não quer dizer nada. Antes vem a humildade. Cuidado com a soberba. Porque a soberba precede a ruína, diz o sábio. Aqueles que são altivos, que se acham demais e querem se sobrepor às pessoas, o fim deles é a queda. Devemos ter cuidado. Se nós somos chamados por Deus, nós somos chamados por Deus para a humildade. Este é um ponto, humildade, ser corajoso, ser humilde, ser manso, mas jamais ser orgulhoso, altivo, querer se sobrepor às pessoas. O apóstolo Paulo começa dizendo: Paulo, servo de Deus, mesmo sabendo que ele era autoridade. Ele era autoridade sobre aquela igreja, sobre a igreja. Ele tinha poder para falar, porque ele é a autoridade vinda de Deus. Mas ele começa dizendo: servo de Deus, e não é falsa humildade. Às vezes as pessoas confundem. Humildade com falsa humildade. Falsa modéstia. Tem que vir do coração. Eu sou humilde, eu não sou ninguém. Eu não tenho nada. Deus me deu os dons, os talentos, a minha vida. Foi Deus que tem me proporcionado essas coisas. Então eu sou apenas um servo. Essas coisas que eu faço, meus irmãos, é pela graça do Senhor. E se você não consegue fazer hoje, Deus vai te agraciar e você também vai chegar. Você também pode ser agraciado pelos dons de Deus. Porque isto não é só meu. O apóstolo Paulo, quando vai falar aos romanos, ele diz: eu quero ir ter com vocês para compartilhar algum dom, vocês comigo e eu com vocês. Não é só para um, não é só para outros. Todos podem ser agraciados pelos dons de Deus. Mas qual é o princípio que nós precisamos aprender para ser agraciado? O que está faltando? Humildade? Nós precisamos pôr a humildade em primeiro lugar para sermos agraciados pelo nosso Deus. Se você está colocando em primeiro lugar a humildade, não como falsa modéstia, mas porque você tem exercitado a humildade. Que é bem-aventurado os humildes de espíritos. Se você é feliz porque você é feliz por exercitar esta humildade.
por querer ser humilde, por se colocar no lugar do outro, olhar o outro como superior a nós mesmos, não olhando sempre de cima para baixo. É o que acontece muitas vezes. As pessoas querem olhar de cima para baixo, querem olhar para as pessoas como inferiores a elas, como se elas fossem alguma coisa. Mas se eu sou alguma coisa, eu sou alguma coisa porque Deus me colocou. E eu devo ter isso em mente. Eu sou um servo de Deus. Essas responsabilidades que eu tenho, foi Deus que me deu em minhas mãos. E eu vou zelar por isso. E eu quero que a igreja de Deus também receba os dons. Porque o Espírito Santo distribui dons liberalmente. Se você gostou desta mensagem, foi abençoado por esta mensagem, eu peço a você que deixe aí o like. Se não é inscrito neste canal Aprendendo nas Escrituras, eu peço encarecidamente se inscreva em nosso canal. Se a mensagem realmente te tocou, deixa um comentário aí, abençoa os irmãos que também vão ver esta mensagem. Deixe uma mensagem de força, de fortalecimento. Se você foi tocado, compartilhe com os irmãos. Que essa mensagem seja uma mensagem recíproca, que venha me abençoar e venha abençoar você. E se abençoou você de alguma forma, se você foi agraciado por Deus de alguma forma por esta mensagem, eu peço que você deixe um comentário para nossa edificação. Desde já agradeço a você por ter ficado conosco até agora. Que Deus te abençoe e que a sua vida seja próspera em nome de Jesus.